ATL Talk Show. No ATL Talk Show de hoje eu estou recebendo o professor da Universidade de Passo Fundo, Adriano Teixeira. Posso dizer professor de informática? É isso, eu trabalho na computação lá da UPF, pós-graduação em educação, né? Sempre trabalhando a questão de como essas tecnologias transformam a vida da gente e muitas vezes impõem algumas realidades para as quais a gente não está preparado, né? Então é por aí. O professor Adriano Teixeira vai participar pela segunda vez, professor, do Campus Party, só que dessa vez com o palestrante. Qual é o assunto que vai ser abordado lá? Na verdade, aquilo que nós vamos discutir aqui hoje é um pouco de como as tecnologias transformam a vida das pessoas, né? É bem óbvio, porque eu sou educador, eu vou discutir a questão da cultura hacker na educação, né? Na verdade, Rafa, meio que respondendo algumas críticas que nós fizemos educação, nós universidade, nós escola, recebemos nas outras Campus Party, caras que vão falar sobre robótica, sobre games, sobre inteligência artificial, sobre exploração do espaço, sobre NASA, sobre o que você possa imaginar de mais avançado. Eles são taxativos ao dizer o que a gente faz nas universidades, o que a gente faz nas escolas não prepara ninguém para o mundo que está aí, né? E eu tenho cada vez mais argumentos para acreditar nos caras e para dizer o seguinte: nós temos que hackear a educação mesmo, tem que fazer diferente, senão nós não vamos estar formando pessoas para o mundo que está aí. Como é que tu hackeia a educação? A gente usa esse termo hacker, Rafa, pelo seguinte: normalmente as pessoas que estão escutando, talvez 95%, vão pensar que hacker tem a ver com o criminoso digital, né? Na verdade, o criminoso digital, ele é o cracker, o nome certo, né? O hacker, ele tem algumas características específicas e veja se você que está me escutando agora não vai se identificar nelas. Primeiro, ele é curioso, ele quer aprender, ele não acha que sabe tudo. Segunda questão, ele é esforçado, ou seja, se ele quer saber a resposta das coisas, ele vai atrás, ele busca, ele fuça e encontra a resposta para aquilo que ele quer. Terceiro, ele quer se divertir nessa jogada, ele não quer que seja um processo penoso. Quarto, só vale a pena se for feito em conjunto, com mais pessoas, compartilhado. E quinto, só vale a pena mesmo se eu compartilhar isso que eu construí, essa resposta que eu criei. Então, todos nós podemos ser hackers. Você é hacker aqui na rádio, eu sou hacker lá na universidade, quem está nos escutando é hacker no seu emprego, não importa no que. Desde que eu seja curioso, tenha força de trabalho, ou seja, buscar as coisas, queira fazer as coisas com os outros e compartilhar, né? Então, cultura hacker na educação. É essa cultura que a gente não vê na educação. E quando eu falo educação, não estou falando da Universidade de Passo Fundo só. Estou falando de universidade, com U maiúsculo, né? De instituição escola. Então a cultura hacker tem muito para nos ensinar mesmo, e lá na Campus Party a gente fica imerso. É um evento muito legal, quem não conhece, ele é de 5 dias e funciona 24 horas por dia. Você se inscreve, ganha uma barraca que ao final você pode levar para casa, e você escolhe: eu quero fazer o evento à noite, quero fazer o evento na madrugada, quero fazer de dia, e você vai ver as suas palestras lá. Você falou que a educação não nos prepara para a realidade que a gente está vivendo, ou que está se transformando a toda hora. O que está falhando de forma mais específica, assim, no teu ver? O que eu vejo dentro do processo educacional? O processo educacional, ele parece que tem uma bola de cristal, né? Ou seja, eu entro na faculdade, eu tenho um currículo definido de 4 anos, sabendo que muito provavelmente muito do que eu aprendi durante esses 4 anos, quando eu for pro mercado de trabalho de verdade, não vale mais, não existe mais. Por quê? Porque tem outra tecnologia, tem outra técnica, tem outro medicamento, tem outro processo, não importa o quê. Se a gente pensar um pouco mais para trás, a educação básica, eu tenho uma filha de 5 anos, que vai entrar agora no grupo 4, daqui a pouco vai pro primeiro ano do ensino fundamental, e é louco pensar que ela tem os próximos 12 anos da vida dela pré-definidos. Não tem sentido isso. Como se o mundo não fosse se transformar. Ou seja, se nós temos um processo educacional baseado na memorização, baseado na resposta de questões que outros fizeram, quando eu tiver que de fato pensar por mim mesmo, ou quando eu tiver que no mundo real resolver um problema novo, onde eu não tenho um problema que eu já resolvi em sala de aula antes para treinar, eu não sei até que ponto nós estamos preparados. Então nós precisamos trocar, temos que pensar menos em conteúdo e mais em processo. Ou seja, eu vou desenvolver competências de trabalhar em grupo, de resolver problemas novos, de poder estar trabalhando em diversas áreas. É isso que nós vamos precisar no mundo de hoje. Que nos próximos 10 anos no máximo, toda aquela atividade que tiver um nível mínimo de repetição e previsibilidade vai ser feito por um computador. Eu não tenho dúvida disso. Ou seja, quer dizer, na verdade, os seres humanos vão ter que adquirir habilidades novas, é isso? É isso aí. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que as coisas são cíclicas.
né? Nenhum império fica por muito tempo, nenhuma hegemonia dura por muito tempo, sempre acaba sendo trocada por outra. E a gente já viu seres humanos serem substituídos por máquinas, né? Na época da Revolução Industrial. Entretanto, lá nós tínhamos o quê? Músculos sendo trocados por engrenagens. Nós estamos vivendo um processo que já começou, ou seja, máquinas que começam a pensar. Quem está nos escutando, hoje é sábado, acessa o teu smartphone, vai lá no Google e procura Watson IBM. Watson IBM é um computador de inteligência cognitiva da IBM, ou seja, um computador que começa a pensar e a responder como se fossem seres humanos, ou seja, essa conversa que a gente está tendo, no lugar do Rafa podia ser o Watson, ou o contrário, no meu lugar podia ser o Watson falando sobre um pouco essas questões que estão aparecendo aí. E ele aprende, ele se realimenta? Ele aprende e se realimenta, sabe aonde? Onde os jovens de hoje aprendem e se alimentam, na internet. Tem uma pesquisa de 2011, uma universidade norte-americana, se não me engano, ela quantificou a informação disponível na internet. E nessa pesquisa que eles fizeram, eles chegaram a um percentual de 97% da informação do mundo está digital e 80% está na internet. 80% da informação do mundo está disponível na internet. E isso vai um pouco na linha do que a gente estava falando, Rafa. Eu não preciso ir para a universidade, eu não preciso ir para a escola para alguém me dar acesso à informação. A informação está aí. Eu tenho que ir num espaço como a universidade ou como a escola para me aprender o que fazer com essa informação, porque a informação está disponível. E essa é a fonte do Watson. Se é para assustar, vamos lá, porque eu acho que a gente tem que impactar para que as pessoas entendam que a gente tem que... Não dá para ser um analfabeto tecnológico mais. Eu tenho que usar essa tecnologia a meu favor. Tem um robô, que é uma outra grande tendência do mundo de hoje. Tem dois desses robôs no Brasil. Um no Hospital Albert Einstein, o outro no Hospital Sírio-Libanês. O nome dele é Da Vinci. Todos os robôs Da Vinci do mundo estão conectados num grande repositório de dados. O que esse robô faz? Qualquer tipo de cirurgia. Porque fazer o procedimento, e eu não quero, claro, que os profissionais de saúde fiquem bravos comigo, mas eu estou trazendo um fato. O procedimento cirúrgico X no coração do indivíduo, ele já tem nome procedimento cirúrgico porque ele tem um processo. Sim. Ele é um procedimento, ou seja, eu não posso tem operar... passos. E exatamente. Você vai seguir. Eu tenho que seguir aqueles passos. Essa operação é feita com 3 furinhos só. Um para o instrumental, um para o medicamento e um para a câmera de vídeo lá. Sim, você não faz um corte, não abre, né? Quem tem cirurgia cardíaca sabe o que eu tô falando, né? O tamanho daquele corte do peito, né? Bom, então esse cara, ele faz a operação e se de repente aquela artéria que deveria estar do lado direito, do lado esquerdo, o que ele faz? Chama o seu assistente, o médico. O médico faz aquele procedimento e a partir daquele momento, qualquer outro coração no mundo que tiver essa anomalia, ele sabe como tratar. Sabe. Ou seja, nós temos equipamentos que não são humanos, mas que desenvolvem possibilidades de simular o raciocínio humano, que se já não estão na mesma ordem de competência para esse processo que o cérebro humano, em breve passarão. A gente tem que levar isso em consideração. Posso viajar longe aqui? Vai lá. Vamos lá. É possível consciência em uma máquina dessas? Essa é uma outra questão. E quando a gente conversa sobre Porque tudo bem, ela faz processos, né? Ainda é código binário, né? Exatamente. Mas é possível, por exemplo, uma consciência? Eu tô viajando aqui, né? Eu tenho certeza que muita gente já pensou nisso. Na verdade, já tem pesquisa sobre essa questão. Tem um filme chamado Ex Machina. Vale a pena o pessoal dar uma olhadinha sobre isso, onde uma máquina de inteligência artificial simula emoções humanas para persuadir o cara a libertá-la. No momento em que eu consigo compreender processos, sejam eles cognitivos ou não, eu consigo, via processamento artificial, ou seja, num processador, via inteligência artificial, simular aquilo que para mim é amor, que para mim é intuição, que para mim é medo, que para mim é receio, que é esperança, né? Se você pegar 2 elementos, a velocidade, como aumenta a capacidade de processamento. 2, o número de informações que nós temos, porque, Rafa, assim, ó, se eu acessar o Facebook, eu consigo ter um pouco de ideia do que significa amor, raiva, alegria, pela forma como as pessoas, não como você ou eu, mas como 2 bilhões de usuários do Facebook se manifestam. Ou seja, eu consigo ver parâmetros, eu consigo ver elementos que são parecidos e dizer, isso aqui é amor, isso aqui é paixão, isso aqui é, não sei, inteligência, ódio, crítica social. Ódio principalmente é bem fácil, né? Então, quer dizer, seria no mínimo ingenuidade pensar que com o nível de evolução tecnológica que nós temos, que os computadores não poderiam ter, não poderiam simular isso. Mas é uma simulação.
simulação. É uma simulação, mas será que o que a gente faz quando tá feliz também não é uma simulação? É um processamento de muitos dados. Né? Exatamente, sabe, Rafa? Então é essa que é a discussão. Google tem um algoritmo de inteligência artificial chamado Go Alpha e ela já criou um botão de desligar o Go Alpha. Isso é um filme chamado do Arnold Schwarzenegger, deixa eu lembrar o nome do filme, Vingador do Futuro. Vingador do Futuro. Ou seja, o cara volta pra desligar uma máquina antes que ela faça as coisas. Uma das grandes tendências do mundo, uma outra grande tendência, junto com a inteligência artificial, é a computação das coisas. Ou seja, tudo conectado à internet. Esse microfone conectado à internet, o nosso telefone já está conectado, a geladeira, tudo, a cafeteira, o que tu imaginar. A luz, ou seja, se está conectado à internet, pode ser acessível a um ser humano ou uma inteligência artificial. Pois é. Ou seja, cada vez mais a gente tá perto de ter uma situação que é... E eu não tô sendo alarmista aqui, porque eu acho que isso não vai acontecer. Mas uma situação muito próxima ao que a gente vê em alguns filmes, como Exterminador do Futuro, Eu, Robô e outros filmes que tratam dessa questão das tecnologias dominando o ser humano, né? De qualquer forma, eu vejo duas coisas que não são fora da possibilidade. Uma, o mundo parar por causa da tecnologia. Muito menos porque a tecnologia dominou, mas muito mais porque a gente não tem profissionais capacitados a dar conta de programar tudo isso. Imagina, no momento que eu estiver nesse estúdio, a gente deve ter o quê? Uns 200 equipamentos eletrônicos aqui diferentes, né? Tudo isso for programável, ou eu tenho quem programe isso, ou isso não vai funcionar. Certo. Né? Então, por isso que essa discussão, inclusive na cultura hacker na educação, lá da Campus Party, que eu vou falar um pouco sobre isso, que é fundamental que cada um de nós saiba programar coisas. A gente tava conversando antes aqui, né, Rafa? Tem muita coisa que você programa aqui. Claro. Né? Ou seja, isso é programar também. Não é só programar um sistema para rodar numa loja. Não é isso. É você saber fazer essa tecnologia, fazer aquilo que você quer que ela faça. Tá certo. Obrigado, Adriano Teixeira. Valeu, Rafa. Professor da Universidade de Passo Fundo. ATL Talk Show. ATL Talk Show. No ATL Talk Show de hoje eu estou recebendo o professor da Universidade de Passo Fundo, Adriano Teixeira. Posso dizer professor de informática? É isso, eu trabalho na computação lá da UPF, pós-graduação em educação, né? Sempre trabalhando a questão de como essas tecnologias transformam a vida da gente e muitas vezes impõem algumas realidades para as quais nas escolas não prepara ninguém para o mundo que está aí, né? E eu tenho cada vez mais argumentos para acreditar nos caras e para dizer o seguinte: nós temos que hackear a educação mesmo, tem que fazer diferente, senão nós não vamos estar formando pessoas pro mundo que tá aí. Como é que tu hackeia a educação? A gente usa esse termo hacker, Rafa, pelo seguinte: normalmente as pessoas que estão escutando, talvez 95%, vão pensar que hacker tem a ver com o criminoso digital, né? Na verdade, mas a gente não tá preparado, né? Então é por aí. O professor Adriano Teixeira vai participar pela segunda vez, professor, do Campus Party, só que dessa vez com o palestrante. Qual é o assunto que vai ser abordado lá? Na verdade, é aquilo que nós vamos discutir aqui hoje, é um pouco de como as tecnologias transformam a vida das pessoas, né? É bem óbvio, porque eu sou educador, eu vou discutir a questão da cultura hacker na educação, né? Na verdade, Rafa, meio que respondendo algumas críticas que nós fizemos educação, nós universidade, nós escola, recebemos nas outras Campus Party, caras que vão falar sobre robótica, sobre games, sobre inteligência artificial, sobre exploração do espaço, sobre NASA, sobre o que você possa imaginar de mais avançado. Eles são taxativos ao dizer o que a gente faz nas universidades, o que a gente faz no digital, ele é o cracker, o nome certo, né? O hacker, ele tem algumas características específicas e veja se você que está nos escutando agora não vai se identificar nelas. Primeiro, ele é curioso, ele quer aprender, ele não acha que sabe tudo. Segunda questão, ele é esforçado, ou seja, se ele quer saber a resposta das coisas, ele vai atrás, ele busca, ele fuça e encontra a resposta